Como tirar muda da orquídea olho de boneca? Como plantá-la e como cultivá-la? Essas são algumas das perguntas que eu estarei respondendo no vídeo de hoje. E você é meu convidado para assistir a todo o vídeo e entender como fazer o cultivo de uma das orquídeas mais populares do Brasil e do mundo, a nossa querida Dendrobium nobile, popularmente chamada de orquídea olho de boneca. Então convido vocês primeiramente para se inscreverem no canal se não forem inscritos, se for a primeira vez que você chegou aqui, então já se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe este vídeo para outras pessoas que possam ter dúvidas sobre esse cultivo, né, sobre como estar procedendo com as orquídeas, com a orquídea olho de boneca, com o Dendrobium nobile. E peço para vocês carinhosamente para comentarem, né, se gostaram, se não gostaram do vídeo. A opinião de vocês é muito importante para saber como está os meus conteúdos. E se por acaso você não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas. Tenho um curso chamado Como Cuidar de Orquídea .vip, aonde eu ensino a partir do zero como você cultivar as suas orquídeas. É tudo organizado, sistematizado, pensando na sua evolução. Então convido vocês a acessarem os links que estão aqui embaixo na descrição, o link do grupo de WhatsApp, onde vocês podem tirar as informações comigo referente ao curso, referente a cultivo de orquídeas, e convido vocês a se inscreverem no meu curso Como Cuidar de Orquídea .vip. Então vamos lá para o vídeo, gente. Mas antes eu quero mostrar para vocês algumas das minhas orquídeas que estão floridas aqui em casa. Primeiramente quero mostrar que já em final de floração a minha Adroelia jongiana tipo, uma planta muito bonita. Ela está aqui nesse arranjo, eu acabei colocando 3 mudas aqui, 3 mudinhas, e elas já estão enraizando super bem, estão tomando conta, né, desse arranjo, como vocês podem ver. Logo, logo já dá para tirar as faixinhas, a fita no caso, e deixar que ela tome conta de toda essa madeira. Quero mostrar também aqui uma micro-orquídea. Essa é uma Zygostates alleniana. Olha só que belezura, gente. Uma planta que tem um cheirinho agradável. Ela é branquinha, com ali o labelo meio amarelinho. Uma planta muito, muito bonita. Uma planta bem especial. Também quero mostrar para vocês aqui essa Cattleya forbese. Uma Cattleya litorânea. Olha só que maravilha. Essa também é a forma tipo dela, ela tem algumas outras variações de cores, de tonalidade. 2 hastes florais e também está saindo mais algumas. E também quero compartilhar com vocês, só vou arrumar aqui para não quebrar as raízes. Ela já está na hora de fazer o replante, porque já está saindo bem do vaso. Quero compartilhar também uma outra orquídea maravilhosa que nesse período começa a dar as caras. Essa aqui é a Batistonia cornigera, uma planta muito bonita. Ela tem as pétalas e sépalas bem rajadinhas, de marrom, um marrom vermelho escuro, né? Fica mais ou menos nessa tonalidade. O labelo, podem ver que ele tem um avermelhado e ele é todo tigrino, né? Ele é todo marcadinho, pintadinho também. Então é uma planta muito bonita, bem especial. Um vegetal bem desenvolvido, bem enraizado aqui nesse tronquinho de sanção do campo. Então é uma ótima opção o cultivo das batistônias assim. Elas não se desenvolvem muito bem em vasos. Então uma das melhores formas, uma forma que eu achei de estar cultivando é em madeiras. Agora vamos lá então aprender como fazer a divisão primeiramente do Dendrobium nobile. Então como é uma orquídea muito popular e que se desenvolve muito rapidamente,
Muitas pessoas utilizam essa orquídea para estar presenteando outras pessoas. Então, quando você quiser presentear ou até mesmo quiser tirar mudas para dividir, fazer mais vasos ou mais arranjos, eu sugiro que você espere a floração passar. Por que esperar a floração passar? Porque logo depois que termina a floração, ela já começa o desenvolvimento de brotos novos, como vocês estão vendo aqui. Olha só, 2 brotos bem fortes que eclodiram logo depois da floração dessa planta e estão maravilhosos, já estão bem desenvolvidos. Às vezes, até mesmo no momento que está saindo a floração, em momento de floração, ela já começa o período de brotação. Mas isso vai depender um pouco da umidade e da claridade que essa planta recebe para que isso aconteça. Então, o que acontece? Eu quero exemplificar uma coisa que é muito comum quando as pessoas vão fazer a divisão dessa planta e querem doar pedacinhos dela para outras pessoas. Eu tô com essa planta aqui bem desenvolvida, uma planta que eu já mostrei aqui no canal várias vezes, é uma planta antiga e que ela já tá, olha só gente, quanto broto que tá saindo. Então é uma planta assim que dá para fazer bastante mudas. Então vou fazer um exemplo aqui, ó. O que acontece quando o pessoal quer fazer muda? Muitas pessoas não sabem e vem aqui, ó, com uma tesoura e corta os bulbos, né? Corta os talinhos que o pessoal chama popularmente assim, ó, corta o galinho e dá para outra pessoa. A outra pessoa, na inocência, também às vezes sem conhecimento, pega esses talinhos, leva para casa, coloca lá num vaso e fica esperando o milagre acontecer de ela enraizar. Gente, essa planta aqui jamais vai enraizar. Esses pedacinhos de bulbos que vocês recebem assim, decapitados, eles nunca vão enraizar. Por quê? Porque foi cortado o rizoma da planta, a parte que vai brotar e a parte que vai enraizar. Fernando, qual que é o rizoma da planta? Essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo, como uma batata, como um carocinho que tem no pé do Dendrobium nobile, é o rizoma propriamente dito. É daqui que se forma as novas gemas de brotação, os novos brotos e as raízes, tá bom? Ah, mas então o que eu faço com isso daqui? Tem vídeo no canal explicando o que dá para fazer com isso aqui, gente. Você pode dividir, né, como eu mostro lá, você pode fazer a divisão assim, ó, e colocar em um material. Ah, Fernando, ensina direito. Não, tem vídeo lá, gente. Eu vou deixar no link esse vídeo explicando como que vocês podem fazer esse procedimento, tá bom? Se vocês receberam a mudinha assim, vocês podem fazer isso daqui, ó. Vocês colocam no esfagno, na areia, num material de boa retenção de umidade, plantam e aqui a partir desses nozinhos que tem aqui, a partir desses nozinhos aqui, ó, desses gominhos, podem surgir brotos. Que tipo de brotos? Brotos assim, ó, como esse. Então, olha só, esse é um broto que surgiu a partir de um talo velho, né? A partir de um bulbo velho que não iria mais florir, que não iria dar mais folhas, né? A função dele foi gerar uma nova vida, um novo brotinho, um novo cake, como a gente chama, tá? Mas essa não é a função do nosso vídeo hoje. Então eu vou ensinar para vocês como fazer a divisão e como plantar e como cultivar essa planta. Então se você quer dar ou quer fazer uma muda para outra pessoa, faz o seguinte: primeiro, olha se tem broto novo. A gente consegue perceber o broto novo porque ele é mais mole e muitas vezes ele é mais claro, ele é mais pálido do que o broto velho e geralmente também menor. Ele saindo brotos novos já é um momento bom para você fazer a divisão. Quantos brotos novos tem que ter? O ideal é que fique um broto novo, pelo menos um broto novo na muda velha, na antiga, na mãe, e que saia um broto novo
na muda que você vai receber ou vai doar, tá bom? Então aqui a gente pode ver, ó, tem um broto aqui que vai ficar com a mãe e tem um broto que vai sair com a muda. Fernando, precisa de tesoura? Muitas vezes não. Se a sua muda está em vaso e você tirou ela de vaso, você pega aqui, ó, e puxa. Sai facilmente, elas vão se deslocando, tá bom? Se por acaso ela não se deslocar, você pode vir aqui com a tesoura esterilizada, vai bem no rizoma ali, onde que gruda, olha só, onde gruda um bulbo no outro, tá? E aí você faz o corte. O ideal é que tenha pelo menos três talinhos desses aqui, ó. Pelo menos 3 talinhos assim, tá bom? E um deles seja um bebê, seja um brotinho novo, tá bom? Então assim que a gente faz a muda. Como plantar? Fernando, eu recebi uma muda dessa, não sei como plantar. Qual a melhor forma de cultivo? Os Dendrobiums nobile, eles são muito versáteis, né? Eles gostam de diferentes tipos de materiais. Porém, o melhor material é sempre o tronco de madeira ou uma árvore. Você pode plantar ele tranquilamente, que ele vai muito bem. O que é importante? Que ele receba bastante sol para ele se desenvolver. E na época de brotação, bastante umidade, tá bom? Bastante regas. Claro que se for em vaso, nunca deixar o substrato encharcado. Então, primeiramente, eu vou plantar um em vaso. Se a sua muda é pequena, o vaso não pode ser grande. Eles odeiam vasos grandes, então você pega um vaso pequeno, tá bom? Com um isopor, brita, cascalho, você pega e faz um material de drenagem no fundo, né? Quebra aqui, ó. E faz isso aqui, para dar drenagem ao substrato, para que não entupa esses buraquinhos aqui por onde vai escoar a água. Então a gente vai fazer aqui a divisão desse isopor, vamos colocar aqui, ó. Com essa mesma plaquinha, você pode fazer um negócio bem legal que vai ajudar bastante você firmar a sua planta. Essa é uma planta que vai precisar de tutor, ela não vai parar no vaso, ela vai ficar tombando assim quando a gente for plantar, porque a gente, né, tem uma muda ainda pequena, então a gente vai precisar de um palitinho para manter ela firme. O que eu vou fazer? Antes mesmo do plantio e até mesmo antes de colocar o isopor, você pega e faz o seguinte, pega uma plaquinha dessa aqui, ó, que não seja muito grande, dá para ser menor aqui ainda. Um quadradinho e faz o seguinte, espeta a madeirinha nela, até ela transpassar. E aí você coloca no fundo do vaso. Por que isso, Fernando? Já vou explicar para vocês já vão entender. Agora coloquei o material de fundo. E agora vou começar a organizar a planta aqui dentro. É uma planta que a gente pode cultivar ela meio na parte central do vaso, porque o rizoma dela é curto e ela tende a soltar toceira rápido. Então agora o que eu vou fazer? Já posicionei, eu vou amarrar essa planta. Só que vou amarrar aqui no pseudobulbo velho, que vai dar maior sustentação. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Aqui, ó. Vou amarrar. Aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai puxar ela um pouco mais para cima, porque ela não pode ficar enterrada. O ideal sempre que o pezinho dela esteja no nível da borda do vaso ou um pouco acima. Isso é muito importante. Nenhuma orquídea gosta de ficar enterrada no substrato. Agora a gente vai cultivar ela com casca de pinos, carvão e um pouquinho de esfagno. Vou pegar o esfagno aqui, fazer uma camada na superfície. Por quê? Porque esse é um dendrobium que ele tem épocas do ano que não gosta de ficar muito úmido. Então, quando chegar lá o período de maio, essa época, eu venho aqui e retiro esse esfagno, tá? O esfagno agora ele vai ajudar no enraizamento, porém
depois que chegar o período de brotação, ele não tem, depois que passar o período de brotação, ele já não tem função mais para essa planta. Então aqui ele vai ajudar a enraizar, tá bom? Ó, fizemos o replante. Qual que era a função da plaquinha lá no fundo? Manter essa estrutura mais firme. E aí a gente plantou. Ah, Fernando, mas ficou torto. Se ficou torto, você pode pegar um outro tutorzinho aqui, ó, enfiar até o final e vem e tutora. Tá? Você pode fazer isso aqui, ó, deixar tutorado o broto novo para que ele fique reto, né? Para que ele fique ereto, fique firminho assim. Essa é a melhor época para a gente moldar brotos, né? Porque como ele já está desenvolvido, ele já tem um certo tamanho, então é fácil da gente moldar porque ele ainda é mole, então ele se molda bem, ele fica do jeito que a gente quer. Depois que ele já está velho, fica mais difícil. Então aqui a gente plantou ele, depois eu volto com as dicas de cultivo sobre esse dendróbio. Mas Fernando, eu não quero cultivar ela em vaso, eu quero cultivar na madeira. Como que eu faço? Beleza, você tem lá sua mudinha, né? Ganhou uma mudinha. Ou vou mostrar uma outra situação, aqui só para vocês entenderem. Se lá naquela orquídea que está lá na madeira, lá no tronco de árvore ou no vaso, soltou isso daqui, ó, gente, soltou esse monte de brotinhos aqui, o que vocês podem fazer? Isso aqui vocês podem destacar tranquilamente, de duas formas. Uma, cortando esse bulbo velho. Outra, se ele estiver bem desenvolvido, você pode vir aqui, ó, faz um girinho, puxa para um lado, puxa para o outro e tira tranquilamente. Se quiser, passa uma canelinha em pó, só como cicatrizante. E a gente vai plantar ela agora num tronquinho para vocês verem como fica. Então, em tronquinho, esse aqui é um tronco de angico, mas você pode escolher uma madeira boa, resistente, e aí a gente vai plantar. Como que a gente planta? A gente vai posicionar ela assim, ó. Tem gente que posiciona a planta assim. Não, gente, tem que colocar ela num ângulo que ela tenha condição de se desenvolver. Aqui ela vai sofrer bastante para o desenvolvimento dela. Então aqui ela vai ter espaço para ela crescer e conseguir soltar novas brotações de forma correta. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de esfagno sobre essas raízes aqui. Você pode colocar abaixo também, se você quiser, um pouquinho de esfagno, uma camadinha fina, para ajudar no enraizamento. Nada de encher a madeira de esfagno, não tem necessidade disso. É uma planta que não gosta de excesso de umidade. Então aqui vou amarrar ela com um fitilho. A minha preocupação não é com esses bulbos velhos, isso aqui não tem mais função, diria assim, em relação à estética. Isso aqui só tem a função de fornecer nutrientes para o broto novo que está se desenvolvendo. Depois que ele crescer, eu posso até tirar isso aqui fora. Esteticamente, ele não vai ter mais função nenhuma. Porém, como eu falei, ele tem a função de fornecer nutrientes para os bulbos novos que estão se desenvolvendo. Tá bom? Então aqui, ó, firmei bem, vou dar mais uma volta e amarro. Vejam como é simples, gente, não precisa complicar. Olha a posição que eu coloquei, vejam bem, ela tá aqui num ângulo, acredito, de 180 graus, eu não sou muito bom em matemática, tá? Mas é mais ou menos assim que vocês vão posicionar ela. Vou cortar o excesso de fitilho aqui e pronto, olha só. Um lindo arranjo, vai ter espaço para crescer as raízes para baixo, para cima, e a planta vai se desenvolver super bem aqui por um bom tempo. Agora, vou falar sobre o modo de cultivo dessas orquídeas, né? Ou melhor, dessa orquídea Dendrobium nobile. Como que a gente deve cultivar? Então vamos entender o cultivo dela a partir de da sua estrutura, da sua morfologia. Essa orquídea ela floresce no inverno,
ela gosta de um frio para florescer bem e ela gosta de uma escassez de água, ou seja, menos rega no período que antecede a sua floração. Então ela floresce em meados de julho, meados de agosto. Esse é o período de floração, tá bom? Então antes, mais ou menos 2, 3 meses antes, a gente já diminui as regas para essas plantas poderem florir. Depois que passou o período de floração dela, que é no inverno, como eu sempre tenho falado, você vai notar que ela vai começar a soltar brotos novos, novo enraizamento e também em alguns vai aparecer cakes, né? Vai aparecer mudinhas aqui nessa parte, nessa estrutura, nesses bulbos que já floriram. Então é muito comum isso acontecer, tá bom? Então nesse período é o período que você tem que molhar mais ela. Tá bom? Manter sempre a boa luminosidade, é uma planta que gosta até mesmo de sol direto, ela consegue sobreviver ao sol a pino, ao sol quente do meio-dia, mas claro, se você comprou de um orquidário, tomar um pouco de cuidado, fazer uma adaptação se você pretende cultivar ela ao sol exposto, tá bom? Mas assim, sombreamento de 30%, 40%, 50% no máximo ali para ela. Bastante luz, bastante sol para ela. Então você coloca ela num ambiente que ela receba a maior quantidade de luminosidade possível, ok? A rega, como eu falei, vem em abundância logo depois da floração, período que ela vai necessitar de maior umidade para soltar os brotos, para os brotos se desenvolverem. E a adubação, gente, vocês podem fazer tanto a adubação organo-mineral como a adubação de crescimento e enraizamento logo depois da floração. Quando chegar lá no período de começo de janeiro, final de dezembro ali, vocês suspendem a adubação de crescimento e a adubação de manutenção, de enraizamento, e ficam somente com a adubação de floração. Então até o final do ano vocês fazem a adubação de crescimento, enraizamento, intercalam com a de manutenção, enfim, utilizam como para todas as outras orquídeas vocês fazem. Lá no começo do ano ou final de dezembro, vocês utilizam apenas a adubação de floração. E para essa orquídea florir, tem que ter estresse hídrico e muito sol. Se a sua orquídea ficar na sombra e receber muita umidade, ao invés de floração, ela vai continuar brotando e vai, ao invés de florir, soltarem mudinhas assim, ó. Vai soltar cakes. Então, ao invés de floração, ela vai soltar essas mudinhas. Muitas vezes acontece isso quando acontece, por exemplo, da planta tá lá numa árvore ao tempo e aí dá aquela chuvarada bem no período que seria correspondente à floração. E aí você não vê a floração dela, ou vê muito pouco a floração, porque teve muita umidade no ar, na madeira, enfim, né? Ela recebeu muita umidade no período de floração. E aí vai aparecer um monte dessas mudinhas, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? É importante o like de vocês e é importante que vocês assistam até o final. Quero saber quem que assistiu até o final. Comenta aí. Deixa aí nos comentários, ó, Fernanda, eu assisti o vídeo até o final, eu entendi isso, não entendi aquilo. Comenta aí porque é bem importante, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!